Segunda Reis, capítulo 6, vamos ler hoje vários momentos da palavra de Deus. Começamos com Segunda Reis, capítulo 6, vamos ler dos versos 15 a 17, um momento importante na vida do profeta Eliseu, que traz um tema relevante para pensarmos nessa noite. Segunda Reis 6, verso 15, vamos ler 15 ao 17. E a palavra do nosso Deus diz assim: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Palavra de Deus, senta no teu lugar, vamos meditar. Fecha lá, Vitão. Fecha, por favor. Nós climatizamos aqui. Bom, nós temos mais 4 quartas-feiras pela frente antes do nosso recesso, né? E eu decidi terminar esse ano de estudos tratando alguns temas, sobretudo alguns temas que têm sido usados para impedir tudo aquilo que Deus quer fazer. São temas que tentam impedir a plenitude daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Obviamente, temas que o Espírito Santo de Deus já tratou aqui, porque é difícil você não pensar em algo que o Senhor já tratou. O Espírito Santo usa de tudo para falar conosco, de tudo que é possível para nos abençoar, mas nem sempre a gente recebe, e por isso nós vamos voltar a algumas coisas que já dissemos aqui há tantos anos atrás. Às vezes a gente, e às vezes não compreende isso, a gente cai em armadilhas, porque a gente não entende como o mal age. A lógica do mal não é te atacar assim diretamente, sabe? Não é ficar perdendo tempo com você. Isso não é muito eficiente, fazer de você o alvo. A forma, às vezes a gente tem medo de trabalho feito encruzilhado, essas coisas, né? A gente pensa que isso vai... Mas a lógica do mal, qual é? É tentar impedir Deus de nos abençoar. A estratégia, na verdade, que funciona é essa. Tentar impedir Deus de nos abençoar. Lógico que o mal não tem nenhum poder de impedir o Senhor faz o que Ele quer. Mas o que Ele faz? Ele faz o quê? Ele tenta impedir que você receba o que Deus tem para te dar. E aqui Ele consegue. Se não consegue com Deus, com você Ele consegue. E nós temos que estar atentos. Por exemplo, para impedir Deus te abençoar, basta tapar os seus olhos, por exemplo. Ter olhos escurecidos, obscurecidos. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que Ele veio ao mundo para abrir os olhos dos cegos. Por quê? Porque o mal que age no mundo faz exatamente o contrário disso. O mal tapa os olhos das pessoas para que eles não enxerguem que a salvação já chegou. E as pessoas olham, mas não enxergam. Da mesma forma, Jesus veio à terra e Ele disse que Ele veio para abrir os ouvidos dos surdos, e Ele fez isso. Por quê? Porque Deus é um Deus que fala conosco, e fala porque Ele quer nos salvar. E o mal faz o quê? Tenta impedir Deus de fazer o que Ele deseja, como? Ensurdecendo as pessoas. A gente escuta, mas parece que... Ou a gente ouve e não escuta. Não sei que diabo acontece com a gente. Então veja, não se engane. Deus sempre vem, Ele vai vir, Ele ama. O Senhor quer salvar, Ele vai continuar querendo salvar. O Senhor sempre quer dar oportunidades de mudança de vida. Entretanto, o mal existe. Inclusive existe dentro de nós, e o papel dele é impedir o que Deus deseja fazer. Essa é a estratégia, é nos impedir de receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas, e a gente tem que estar muito atento, porque Deus é vivo, Deus é um Deus que age, Ele faz, mas se a pessoa é espiritualmente cega, o agir de Deus fica impedido. Deus vem, Ele é vivo, Ele fala, Ele é fiel, e Ele fala conosco, mas para alguém que é espiritualmente surdo, Deus fala e a pessoa não recebe. Ou então Deus fala, Ele entende do jeito que Ele quer.
que acontece com isso? Nós estamos impedindo Deus de fazer o que Ele tem que fazer. Portanto, nós vamos tentar hoje começar a tratar alguns temas que normalmente são usados pelo mal, mas a única intenção é impedir as bênçãos de Deus, impedir que as bênçãos de Deus transformem a nossa vida. E isso é muito importante. E hoje eu quero iniciar abordando uma questão muito forte nesse sentido. O quê? O medo. A questão do medo é uma questão importante para nós. Na Bíblia ela é muito forte. O mundo em que nós vivemos está, eu diria, descontroladamente estranho, porque tudo que a gente vê dá uma amedrontada, não dá? Causa medo você olhar as situações do mundo. Outro dia eu ouvi uma filósofa falando que a gente tem o hábito de falar mal das redes sociais, né? Mas na verdade a gente não devia falar mal das redes sociais, porque o problema não são as redes sociais, o problema não são as mentiras, por exemplo, o problema somos nós. O problema somos nós. As redes sociais são só ferramentas nas mãos de pessoas que não estão bem. Então ela falou, não adianta você ficar falando mal da internet, porque quem usa as redes sociais para mentir são as pessoas. Portanto, o que está mal é a humanidade e não as redes sociais. E nós temos que compreender que pé nós estamos. Nós vivemos dias assustadores, porque as pessoas não estão bem. E o resultado é que o mundo de hoje nos amedronta. E eu queria dizer para você, medo é algo natural. Medo é algo que faz parte, mas hoje em dia isso está tornando um negócio muito prejudicial, porque tem sido usado para impedir que você saiba o quanto Deus te ama. E você vai entender isso nessa noite em nome de Jesus. Uma vida que é conduzida pelo medo e pela incerteza é uma vida que acaba mais cedo ou mais tarde paralisada. Às vezes a gente não entende o medo, ele existe, você vai entender hoje. O mundo moderno, por exemplo, é assustador. Os frutos que nós temos colhido pela ação desse ser humano caído, é assustador. Nós estamos aqui quarta-feira e de repente o nosso estudo foi impedido por uma tormenta de água e acaba a luz, uma coisa louca, isso assusta a gente. Fala, meu Deus, né? Não vamos parar com isso. Quer dizer, pessoas estão morrendo no Brasil por causa do descontrole climático, as pessoas estão morrendo. As pessoas estão perdendo tudo, nós estamos cada vez mais diante de um mundo que nos amedronta, sim ou não? O medo é uma realidade da vida hoje, cada vez maior, isso tem sido acirrado. Agora, veja, medo, o que é isso? É algo natural. Na verdade, ele nasce conosco. Uns mais, outros menos, não existe ser humano que não sinta medo, porque o medo nasce conosco e ele é uma ferramenta importante. Agora eu quero que você entenda uma coisa, medo é algo fundamental, ele precisa existir para que você se precavenha de um perigo, mas medo não é um lugar que existe para você viver nele. Medo te avisa de um perigo, você vai lá, enfrenta o perigo, vence, larga o medo lá e vai viver a tua vida. Mas o que está acontecendo hoje é outra coisa. O medo tem sido usado de uma maneira estranha. Todo mundo em algum momento teve medo, outros têm medo o tempo todo, a vida toda, as medidas não são iguais. Agora, se medo todos nós temos, por que é que para alguns isso é um grande problema e para outros não? Por quê? Porque, na verdade, o que muda não é ter ou não ter medo, todo mundo tem. O que muda é a atitude que nós tomamos diante do medo. Porque diante dele existem duas possibilidades para você conviver com isso, que faz parte. Isso faz parte da nossa vida. Ou nós enfrentamos, ou nós fugimos dele. Compreende aqui? Estou falando de algo que faz parte da tua constituição de vida, daquilo que está aí e que tem sido permitido que isso tome uma dimensão na nossa vida, e essa dimensão tem impedido Deus fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Tem gente, por exemplo, que tem medo de bicho, tem gente que tem medo de barata, né? Marcelo morre de medo de barata, doida, fiquei sabendo. Tem gente que tem medo de lagartixa, uns tem medo de rato, né? Tem gente que tem medo de agulha, tem gente que tem medo de sapo, tem medo de água, de dor, né? O Cleiton não morre, não pode ver dor, não sei. Enfim, medo é o que não falta. A lista aqui é enorme de coisas que fazem as pessoas ter medo, não é verdade? Tem gente que tem medo da sogra. Elias, por exemplo. Mas, enfim, medo está aí, né? Normalmente, qual é o problema do medo? A gente tem medo porque a gente se sente impotente. E por isso eu digo para você que todo medo precisa ser enfrentado e vencido, nunca escondido, nunca fugido. Nós precisamos enfrentar. Vocês sabem onde é que o medo acontece? Onde é que tudo surge? Na cabeça, na mente. Nosso cérebro é palco de inúmeras lutas, muitas coisas acontecem, disputas acontecem aqui, e isso acaba sendo usado em situações que acabam produzindo medo em nós. E hoje você vai entender que nós não podemos nos deixar levar
Porque ela é uma ferramenta muito eficiente para destruir os sonhos de uma vida inteira. Pessoas que vivem, não vivem, o diabo sabe disso. E é por isso que Deus sempre vem para nos abençoar, mas esse maledeto, esse maldito desse coisa ruim, tenta impedir que você receba. Como? Disseminando medo na tua vida, fazendo isso ser muito forte, fazendo isso te mandar nos teus dias. E é muito importante que a Bíblia Sagrada fala sobre isso. Por exemplo, medo descontrolado é algo altamente paralisante. Lógico que vira pânico, vira pavor, né? Tem situações que o medo é tão descontrolado que a pessoa paralisa. Ele é paralisante. E a pessoa que é assim não consegue realizar nada de maneira muito satisfatória. Por isso, ele é uma grande arma usada contra você para tentar paralisar a sua vida. E se encarar a vida com o desespero do medo, você não vai conseguir realizar os sonhos de Deus na tua vida. Veja como é importante a gente aprender a enfrentar isso. Ah, mas eu não vou sentir medo. Vai. Mas e aí? O que a gente faz com isso? Quer dizer, aqui que nós temos que encarar. Sabe aquelas situações que a pessoa fica tão amedrontada que paralisa? Por que paralisa? Porque quando o medo é descontrolado dentro de nós, existe uma convicção, e a gente sabe que a gente é impotente para enfrentar aquilo. E porque a gente sabe que a gente é impotente, o que acontece? A gente trava, a gente fica paralisado. Às vezes você está pensando que você paralisa quando você vê um rato, né? Mas não é só isso. Às vezes a gente paralisa diante de situações espirituais que nós temos que tomar, e a gente não toma, a gente paralisa, porque a gente fica com medo. Quer dizer, o nome do medo descontrolado é pavor. E se o pavor piora, vira pânico. Vira pânico. E é importante que vocês saibam que esse tipo de coisa não agrada ao Senhor. Deus não criou isso, Deus não criou pânico, Deus não criou pavor. O medo é um instinto que está em nós, que é uma ferramenta poderosa para nos proteger, mas ele não pode tomar conta da nossa vida. Ter medo é normal, todos nós temos, mas descontrolar-se diante das situações que nos amedrontam é pecado. Nós não podemos ser tão frágeis. Nós temos que saber onde nós vamos buscar força, de onde vem isso que nós temos que fazer. Medo nasce, mas descontrole diante dele é aprendido durante a vida. Por exemplo, a gente acha normal, por exemplo, pais que são medrosos e se tornaram superprotetores. E super protege porque ama. Cuidado, menino, sai daí que você vai cair. Sai daí, menino, não faz isso. Você vai se machucar. Pais medrosos costumam ser superprotetores, e isso não tem nada de bom, e é muito pelo contrário. Por quê? Porque está criando um filho também medroso, inseguro. E nós temos que entender essas coisas. Certa vez eu li que o medo é um pai muito zeloso que teve uma filhinha muito querida chamada insegurança. A insegurança cresceu, se casou e teve uma filha linda chamada ansiedade. A ansiedade cresceu, amadureceu, casou e teve uma filha chamada depressão. E essa filha chamada depressão se tornou uma psicopata, porque costuma matar as pessoas que se encontram com ela. É uma cadeia de coisas, nós temos que ver de onde isso surge. Presta atenção, um dos maiores males que a sociedade enfrenta nos dias de hoje é a tal da depressão. E a gente não entende que isso às vezes começa lá atrás, tem uma origem, tem uma forma, é esse tal de medo descontrolado. Por exemplo, uma coisa muito comum, síndrome do pânico, né? O que é isso? Síndrome do pânico nada mais é do que a doença de um medo descontrolado. O que é síndrome do pânico, que é um nome chique que a doença do medo descontrolado, uma pessoa que não consegue controlar o seu medo. Presta atenção, por que o medo pode ficar descontrolado? Vamos tentar pensar um pouco. Na verdade, o medo se descontrola, sabe por quê? Porque a gente confia nas coisas erradas. Vou repetir. O medo descontrolado existe porque nós confiamos nas coisas erradas. Compreenda isso. Se o mal quer que você seja um medroso, porque com isso um monte de coisas vão ser impedidas, não vão acontecer em determinado momento da tua vida, você precisa ter um encontro com o Senhor, e a partir daí as coisas precisam mudar. O quê? Precisa mudar o lugar em que você coloca a tua confiança. Conhecer o Senhor é esse privilégio. Quando você tem um encontro com Deus, você muda. Muda o quê? O lugar que você coloca a tua confiança. Aqui está o privilégio que você tem. Na verdade, o medo descontrolado é fruto de quem coloca a sua confiança no lugar errado. Portanto, quando nós colocamos a nossa confiança, por exemplo, em nós mesmos,
Que não falta gente que confia em si mesmo, na sua força, na força, como a Bíblia diz, na força do seu braço. A gente coloca a nossa confiança em nós mesmos, o que vai acontecer? Medo. Por quê? No fundo a gente sabe que a gente não pode. A gente, aliás, não pode muita coisa. Ser humano sabe que ele é frágil, ele é limitado, ele é finito e ele vai morrer. Que ele não pode todas as coisas, ele sabe disso. Então quando ele confia nele mesmo, o que sobra? Tem gente que confia na sua carreira, no seu diploma. Tem gente que confia no seu dinheiro. E a gente se esquece que emprego a gente perde, que dinheiro vem, mas também vai. Sobra o quê? Desespero. Portanto, uma das coisas que você precisa aprender hoje neste lugar, nessa noite, é colocar a sua confiança no lugar e na pessoa certa. E essa pessoa é o Senhor. Acima de tudo, nós temos que aprender a confiar no Senhor. Eu quero que você saia daqui hoje aprendendo isso, porque o Senhor é capaz de nos dar uma outra dimensão. Tem um salmo que diz, Salmo 34, versículo 4, diz assim: busquei no Senhor e Ele me acolheu, e Ele me livrou de todos os meus temores, de todos os meus medos. Quem livrou? O Senhor. O verso 6 e 8 do mesmo salmo diz: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede o quão o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia, ali não tem medo. O Senhor é o Deus que consegue. Presta atenção. Portanto, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Medo é algo que nasce conosco, mas descontrole não. E por isso nós temos que aprender a não colocar a nossa confiança em nada nem ninguém, somente no Senhor, o nosso Deus, porque é lá que está a garantia da nossa vida. Presta atenção aqui em nome de Jesus, porque assim você não estará e não será descontrolado. Aliás, muito pelo contrário, a sua vida estará sob o controle soberano e absoluto do Senhor. Quando você coloca e confia nele, Ele vem e Ele controla a sua vida, e aqui você consegue vencer. Observe a loucura que não é ter o Senhor e começar a confiar somente nas suas forças. Isso é uma loucura, mas é o que muita gente faz. Entende isso? Mas quais são as causas? De onde vem isso? Quais são as causas do medo? Bom, é muita coisa, mas eu vou citar algumas aqui, a partir da palavra de Deus, de situações, para você entender de onde vem as causas do medo. São causas que geralmente não têm razão e motivo para existir, mas existem. E eu queria dizer para você, em primeiro lugar, sabe qual é uma das grandes fontes de medo da nossa vida? A culpa. A consciência culpada é medrosa. Eu vou ler para você Gênesis 3, versículo 8 a 10. Gênesis 3, uma situação que nos ensina o quanto a culpa nos torna seres humanos medrosos. Gênesis 3, versículo 8 diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão e Eva se esconderam do Senhor como se fosse possível se esconder do Senhor, e a razão era que eles estavam com medo de Deus. E eles estavam com medo de Deus por quê? Por quê? Porque fizeram besteira. E eles estavam se sentindo culpados. A culpa é uma fonte enorme de nos causar medo. Todo ser humano que se sente culpado tem medo de alguma coisa. Tem um outro exemplo em Gênesis 45. Eu vou ler verso 1 a 3, Gênesis 45, que diz assim, então José, não se podendo contar diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados, morrendo de medo perante ele. Veja, os irmãos de José se sentiram culpados. Por quê? Vocês conhecem a história? Eles fizeram o que fizeram com o irmão lá atrás. Eles sabiam que eles eram culpados. E eles tiveram medo agora adiante, quando descobriram que o seu irmão, que eles causaram tanto mal, se tornou o poderoso governador do Egito. O resumo da fatura: todo culpado é um medroso em potencial. Você acha que foi à toa que o nosso Senhor Jesus Cristo veio na terra, morreu na cruz do Calvário para tirar de nós toda a culpa?
Por que Jesus quis te perdoar e não houvesse culpa sobre você? Para que não houvesse condenação? Por quê? Por que Ele perdoou todas as suas dívidas? Por quê? Porque nós não podemos ser dominados pela culpa, porque a culpa nos paralisa, a culpa nos faz pessoas medrosas e a pessoa pesada, imobilizada, querido. Antes de Jesus, como é que era a sua vida? Como é que era a minha? A minha era uma vida que eu me sentia culpado, as coisas não dão certo. Quando você se sente culpado, você tem medo, você é inseguro, em nome de Jesus, amém? Mas uma outra questão que eu queria dizer para você, o que causa medo? A Bíblia vai falar de uma coisa muito importante, o ciúme. O ciúme nada mais é do que o medo de perder uma pessoa que você acha que é sua. O que é ciúme? Tem ciumento aqui nessa noite? Tem? Ela é ciumento? Ela é ciumento? É. O ciúme é o medo de perder uma pessoa que você acha que é sua. Isso é ciúme, sim ou não? Você fica com medo. Eu disse para vocês que diante do medo nós nos sentimos impotentes. Pois é, uma pessoa que se acha impotente, incapaz, tem medo de que o outro troque ela e vá embora. Então ela tem ciúme. Ela pensa, presta atenção, para os ciumentos, eu gostaria de ler hoje 1 João 4,18, um texto clássico e conhecido. Eu queria dar esse recado só para os ciumentos, eu não sei se tem nessa noite. Mas 1 João 4,18 diz que não há medo no amor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo implica castigo e o que tem medo não chegou à perfeição do amor. Ai, eu gosto que ele tem ciúme de mim, porque significa que ele me ama. O contrário, seu burro. Se ele tem ciúme é porque ele não te ama. Porque quem tem ciúme não tem medo de perder o outro. Sabe que o amor lança fora todo medo. É o contrário, presta atenção, em nome de Jesus. Quem permite que o medo seja descontrolado ainda não conhece o verdadeiro amor de João. É importante isso, o ciumento não conhece o verdadeiro amor. Por não conhecer, tem medo de perder. Coitadinho. O Fábio ali, por exemplo, não dorme nessas vezes. De tanto ciúme que esse homem tem. Mas Deus é bom, né? Deus ama, em nome de Jesus. Veja o pecado enrustido por trás de uma vida controlada pelo medo. Veja como ele desanda. Mas eu quero dizer uma terceira coisa para você, fonte de medo, sabe? Que causa medo em nós, é inveja. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, como a inveja produz medo. 1 Samuel 18. Eu vou ler do verso 28 a 30. 1 Samuel 18. E aqui nós vamos falar de Saul e Davi. O texto diz assim, ó: viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul teve medo ainda mais de Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. Veja, Saul via que Davi, por ser escolhido do Senhor, era bem sucedido em tudo. Por isso tinha o quê? Inveja do quanto o Senhor abençoava ele. Consequentemente, tinha medo do que ele representava. A inveja causa medo em nós, nos fragiliza. Agora, a pergunta que nós temos que caminhar nesse momento é: como é que a gente faz para nos libertar disso que é uma coisa descontrolada em nós, desse medo descontrolado? E aí eu queria dizer para você uma primeira coisa fundamental que você precisa para enfrentar isso, que pode estar atrapalhando o que Deus quer fazer na tua vida. Eu conheço muita gente assim, eu estou dizendo isso não à toa. Muita gente que Deus está falando, Deus está vindo, Deus está dando, Deus dando oportunidade, Deus está tentando, mas não muda, não acontece. Por quê? A pessoa, ela mesmo impede, ela trava, ela não consegue, em nome de Jesus. E a primeira coisa que eu queria dizer para você, hoje, como conselho nessa noite: busca a presença do Espírito Santo de Deus o tempo todo na tua vida, sempre. Busque a presença do Espírito Santo. Eu vou ler para você João 20, só para você entender o que eu quero dizer. João 20, eu vou ler do 19 ao 22. Diz assim a palavra de Deus, João 20: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e se colocou no meio deles e disse: a paz seja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo sobre vocês. Veja a situação. Jesus tinha morrido, os discípulos estavam em casa, trancados, com medo.
impedidos, paralisados, oprimidos dentro de um cômodo. Tudo o que Jesus tinha feito, a mensagem de esperança, a salvação, tudo isso estava aprisionado dentro de uma situação de medo, medo da morte. De tanto medo, eles não faziam a obra, eles não falavam, eles não pregavam, eles não faziam nada. O medo fez com que eles se esquecessem de tudo que Jesus tinha dito, de tudo, de toda a forma. De repente o medo tomou conta, mas no mesmo momento, o medo sumiu. Como? O Senhor veio e se manifestou, e se apresentou, e apareceu entre eles. Presta atenção aqui, isso é muito importante. O texto diz que os discípulos então se encheram de alegria, porque Jesus veio e deu a eles a missão, deu a eles o que eles tinham feito, mas com medo iam fazer o que? Nada. Mas finalmente Jesus faz o quê? Para superar todo medo, para fazer eles saírem dali, para vencer isso, para confiar de novo e fazer o que tinha que fazer, soprou sobre eles o Espírito Santo. Soprou sobre eles o Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo de Deus não é espírito de medo, o Espírito não é espírito de covardia, de fracasso, o Espírito é um espírito de conquista, de vitória diante do medo e da morte, em nome de Jesus. E eu quero que você tome posse disso. É um Espírito que nos enche de alegria, e nós temos que buscar nos encher do Espírito Santo o tempo todo, porque isso vence o medo, e vencendo ele você vai ver as obras, a vontade, as bênçãos de Deus te alcançando, em nome de Jesus, amém? Mas a segunda coisa que eu preciso te dizer nessa noite para vencer isso é: não perca o foco. A gente não pode perder o foco. Tem uma frase que diz que só quem não tem medo do futuro pode aproveitar o presente. Quem tem medo do que vai acontecer não vive nem hoje nem amanhã. Por ficar com medo do que talvez possa acontecer, você deixa de viver o agora. E você precisa entender isso. Existem pessoas que não temem o futuro. Por quê? Porque a pessoa tem uma fé profunda, talvez inabalável, no presente, naquilo que acontece hoje, acreditando que o melhor vai acontecer. Fé serve para isso. Não é ficar temendo: ai meu Deus, o que vai ser? Ai, será que vai dar certo? A gente sabe, quer dizer, presta atenção, o crente não pode permitir que as coisas que talvez ache que pode fazer mal controlem a sua vida. Não pode. É importante, quando nós estamos vivendo a situação e nós sentimos medo, nós acabamos reduzindo tudo àquela situação, não é? Tudo vira aquilo, porque a gente está com medo. Nós ficamos desesperados, pensando que aquilo não vai acabar nunca, pensando que aquilo não tem solução. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia nos ensina que não existe noite que dure para sempre, você sabe disso. A Bíblia nos ensina com tanto amor, que amanhã sempre vem, e o sol sempre nasce, sim ou não? Quem é que conhece o Salmo 30? Salmo 30, versículo 5, você conhece? O choro pode durar uma noite. Repita comigo. O choro pode durar uma noite, mas de manhã irrompe a alegria de novo. Você crê nisso? Nós temos que entender, meu irmão, nós temos que saber onde está o foco da nossa vida. Nós estamos colocando foco no problema, nós estamos colocando foco no medo, nós estamos colocando foco aonde? Tudo muda, e muda com o tempo, não importa o que for. Pode ser que demore, mas que muda, muda. Portanto, nunca perca o foco da tua vida. Não, Paulo diz que nós temos um alvo, nós temos um foco, nós não tiramos os olhos. Quem é o nosso foco? Quem é o nosso alvo? Jesus Cristo. Nós não podemos perder isso de vista. Nós temos que manter o foco no Senhor, que nos promete a vitória, e não perder de vista. Nós temos que perseverar em fixar os nossos olhos no Senhor, e assim nós vamos vencer esse medo que quer paralisar tudo, que quer nos impedir e quer nos afligir, amém? Mas a outra coisa, o outro conselho que eu quero te dar nessa noite é: não fixe os olhos do problema. Se você não pode tirar o foco do Senhor, você não pode fixar os olhos do problema só. Quanto mais você valoriza o problema, mais ele aparenta ser grande, pior, e o medo só faz crescer. Aquilo que era um gatinho vira um leãozinho, o leãozinho vira um dragãozinho, o dragãozinho vira um monstro. E você só aumenta o teu medo, só aumenta o teu receio. Presta atenção, no texto que nós lemos aqui hoje, no início dessa noite, diz que o rei da Síria estava em guerra com Israel, mas o seu exército sempre tentava, mas nunca conseguia pegar Israel numa falha, numa emboscada, nunca. Por quê? Ele sempre falhava. Israel estava sempre preparado, e o rei fica invocado, e ele fala: olha, tem um espião aqui no nosso meio, que está contando para o rei de Israel os nossos planos, e por isso nós, e aí um dos servos falou: não é isso, é que lá em Israel tem um homem de Deus,
E o homem de Deus sabe, ele conta para ele até o que você faz, o Senhor revela para ele até o que você faz no teu quarto. Então vamos lá prender esse cara. Mandou um exército. O exército foi e cercou a colina em volta da cidade onde estava Eliseu. E o texto que nós lemos diz que quando o moço do homem de Deus, o servo do homem de Deus, acordou de manhã, vai lavar o rosto lá fora, ele levanta os olhos e vê o exército inimigo cercando o lugar, cercando a cidade onde eles estavam. E aí, presta atenção aqui, ele ficou como? Aterrorizado. Quando ele viu, ele ficou profundamente amedrontado, pensando que tudo estava acabado. E ele entra para dentro de casa, gritando de novo para Eliseu, dizendo que eles estavam perdidos. Típica de atitude de quem deixa o medo tomar conta. Estamos perdidos. Ai, meu Senhor, o que nós vamos fazer? Agora veja outra atitude que interessa aqui. Como Eliseu, e o que Eliseu fez? Ele orou a Deus. Querido, presta atenção em nome de Jesus. O que é que pode nos... o que é que pode te amedrontar tanto a ponto de impedir Deus fazer o que Ele tem que fazer na tua vida? Porque tem impedido. Desculpa, mas tem impedido. Eu tenho visto isso. O que pode? Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Senhor. Presta atenção nesse exemplo. A atitude de Eliseu. Ele orou a Deus pedindo para que o Senhor abrisse os olhos daquele menino. Então, o moço, de olhos abertos, olhou com os seus olhos da fé. E ele viu o quê? Cavalos e carros de fogo em volta deles, lutando, querido, em nome de Jesus. E no versículo 16 vem a frase: não temas, querido, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Nós estamos amedrontados. Quem é maior na tua vida? Quem é que pode mais na tua vida? Quem é maior na tua vida em nome de Jesus? Presta atenção. Ao invés de ficarmos gastando o nosso tempo precioso, a nossa saúde com um problema, vamos focar os nossos olhos naquele que nos prometeu vitória, e que é infinitamente mais poderoso do que qualquer coisa que pode te amedrontar nesse mundo, em nome de Jesus, amém? Amanhã você vai acordar, se você vê um rato, você vai olhar e falar assim: está repreendido em nome de Jesus. Pode ser assim ou não? Glória a Deus. Porque nós temos que vencer isso. Nós temos que vencer esse medo. Sim ou não? Você entende isso? Nós temos que vencer. Porque o medo descontrolado só serve para encher nossa vida de insegurança e ansiedade. E nós vamos falar disso um pouco depois. A cura para se livrar do medo é essa fé que você tem no nosso Senhor, em Jesus Cristo. E a certeza de que Deus é o nosso Pai e Ele não desiste de nós. Sim ou não? Então não se deixe vencer por isso. Nós confiamos no Deus da nossa salvação e em mais nada. Nós dependemos dEle e só dEle e de mais ninguém. Presta atenção. O medo precisa ser enfrentado. Nós não podemos fazer o que as pessoas fazem. Dia do medo, corre. Tem gente que corre de assombração, do diabo, não sei que diabo é isso, corre de tudo. Não tem que correr de nada, temos que enfrentar. Não adianta, nós não podemos, simplesmente existe, não vai ter como, nós vamos ficar com medo. Porém, nós temos que controlar isso e vencer. Como eu disse, o medo é um lugar que existe dentro de nós, porque nós precisamos nos precaver contra perigos, para não morrer, mas o medo é algo que te ajuda a olhar até um perigo ali, para que ele te mostra, para você lá enfrentar, vencer, e largar o medo lá e viver a tua vida nos braços do teu Deus. Essa é a questão da nossa vida. Situações novas costumam nos amedrontar, sim, um novo emprego, um novo relacionamento, um novo lugar para morar, uma nova carreira. Entretanto, nós temos que fazer tudo nessa vida confiando no Senhor, porque assim o medo, em nome de Jesus. Quando nós confiamos demais em nós mesmos e sabemos que somos fraquinhos, evidentemente, sobra isso. E esse medo todo impedindo Deus de ser Deus da nossa vida, impedindo Deus de fazer aquilo que Ele tanto sonhou conosco em nome de Jesus. Quando nós confiamos no Senhor, entregamos nossa vida a Ele, nós sabemos que Ele é soberano acima de todas as coisas, nós temos que temer o quê? Qual é o mal que nós temos que temer? Qual é o medo que vai nos dominar? Sabendo que nós somos servos, estamos entregues nos braços do Senhor. Problemas vão existir. Deixa eu ler um texto para você. Problemas sempre vão existir. Olha o que a Bíblia diz, 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 13. Paulo diz assim, 1 de Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a todos. Mas Deus é fiel na tua vida, e Ele não permite e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo, o próprio Deus, vai preparar um escape para que vocês possam suportar. Ai, pastor, o que eu faço? Olha para o Senhor e vai lá, porque Ele vai te ajudar em nome de Jesus.
Não tenha medo, não. Ele não te dá uma luta maior do que você não possa enfrentar. E diante de todas elas, presta atenção, que bonito isso, Ele nunca te abandona, você não está sozinho, não, Ele luta conosco, às vezes eu vejo as pessoas não conseguem conquistar nada, sabe por quê? Porque isso não desafia por nada, porque tem medo de tudo. Sabe o negócio da águia que a gente escuta, que eu não sei se é verdade, mas parece que é, em cima do penhasco, sabe o que ela faz? Empurra o filhote, se vira, brother, o negócio é alto. Por quê? Porque é o único jeito dele voar. Porque olhando lá de cima, assim, mamãe, tem certeza? Não voa. Então empurra o cara. E eu acho que Deus está precisando empurrar os crentes nessa noite, em nome de Jesus, porque senão não voa. Nós precisamos nos desafiar, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda, Deus pede que nós vivemos um dia de cada vez, mas Deus não nos abandona. Então dificuldade veio, respira, pensa, mas continue em frente, tente ser, vai, se desafie que o Senhor será contigo, em nome de Jesus. Não deixe o medo tomar conta não e te impedir, amém? Essa fraqueza de não se desafiar. Provérbios 24:10 diz, se você se mostra fraco no dia da angústia, não tem força nenhuma. Se no dia do problema você... Eu sou fraco? Sou, mas comigo tem um Deus que não é não. Então a angústia vem, mas vem, e é com Ele que eu vou lutar, e é aqui que eu vou vencer em nome de Jesus. Essa é uma verdade. A nossa força pequena quando nós confiamos em nós mesmos, a gente vai ser derrotado. Mas nós não estamos aqui para isso, querido, presta atenção. Agora, quando nós sabemos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, nós entregamos as nossas vidas na mão do Senhor, eu quero dizer para você uma palavra, você vai ser invencível. Por quê? Porque eu sou? Não, porque o teu Deus é. Ou nós somos crentes ou nós não somos, amém? Ou nós nos desafiamos ou nós nos desafiamos. Em nome de Jesus, você precisa tomar conta. Eu repito porque é importante. 1 João 4,18, presta atenção aqui, está com medo? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Se está com medo é porque não sabe que Deus te ama. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E eu quero que você vá para a tua casa hoje sabendo que você é amado, você é amada pelo Senhor. E esse amor que Ele tem para a tua vida impede que esse medo vença, que esse medo te paralise, que esse medo não permita que as bênçãos de Deus te alcancem. Você é amado pelo Senhor, você é amada pelo Senhor. Veja tudo que Ele já te livrou, veja tudo que Ele já te deu, em nome de Jesus, amém? Nunca se esqueça que o que lança fora todo mundo é o amor de Deus. O amor de Deus lança fora todo medo, é o amor que Ele sente pela sua vida. Basta você confiar em nome de Jesus. O nosso papel é ter fé, o nosso papel é confiar no Senhor, o nosso papel é nos render ao Senhor e obedecê-lo, e pronto, deixa o Senhor fazer. Você não foi chamada ou chamado pelo Senhor para viver sob o domínio do medo. Tem pessoas que são escravas disso. Você não foi chamado para ser, você foi escolhido pelo Senhor para estar sob o domínio de Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é a expressão exata do amor de Deus pela tua vida. Ele que é o teu Senhor, em nome de Jesus. Não medo, amém? Portanto, o mal tem suas formas de agir, e eu encerro te lembrando disso. E a estratégia não é perder tempo com bobagem, com macumbas. A estratégia é impedir que você receba as bênçãos que o Senhor quer fazer. O mal não pode impedir Deus de te abençoar, jamais, jamais. Ele não tem esse poder, porque Ele não é maior do que Deus, mas Ele pode impedir você de receber aquilo que Deus está te dando. E eu ouso dizer, Deus já está te abençoando. Eu vejo pessoas que não são, mas não são, não é porque Ele não está sobre Ele as bênçãos, estão sim, Deus já abençoou, mas não recebe. Está assim, não vê, não anda, não dá um passo, está paralisado. Em nome de Jesus, presta atenção, é impedir as bênçãos que o Senhor quer fazer, e Ele tenta fazer isso, causando situações, para que você se esqueça que é amado, se esqueça que é amada, e o medo tome conta da tua vida, percebe isso? É isso que João está dizendo, e o medo vem, domina e paralisa. Portanto é importante que você não permita que isso aconteça, que nada paralise a tua vida, não permita que nada paralise as suas relações, que nada impeça os seus sonhos, não se esconda, não fuja, se enfrente tudo isso com as mãos dadas com o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é um espírito de ousadia. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 1,7, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Por isso, querido, em nome de Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus, pegue na mão dele e vá, abra-se com o Senhor, fale com ele, ore, busque, confie que ele pode, vá em frente que você vai conseguir. Faça isso com ousadia de quem tem o Espírito Santo de Deus em sua vida.
Em nome de Jesus, amém? Porque é assim que se vence qualquer medo, é assim que a vida caminha, e nós precisamos disso, porque os dias são maus, porque as situações são amedrontadoras, porque não é fácil viver nos dias de hoje, sim ou não? Não é fácil. Dá medo? Dá. Mas medo a gente olha e fala, não é fácil, mas eu sei como enfrentar isso, e eu sei como vencer, e eu vou vencer em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Você também vai? Então aproveita e aplauda o Senhor, porque Ele é bom, Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus, fica de pé. Aleluia. Glória a Deus. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria.